Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho aqui pela TV Itabuna. Itabuna tem sido uma cidade muito castigada nas últimas 2, 3 décadas com uma guerra infindável, terrível, preocupante, dramática, de raios, facções criminosas, que esporadicamente faz com que Itabuna esteja despontando nos índices nacionais e estaduais como campeã, vice-campeã, sempre ali nas primeiras colocações entre as cidades mais violentas do país e do estado. Isso nos preocupa muito porque nós somos filhos dessa terra e em um período em que a tranquilidade, a paz era reinante. Nós perdemos isso, né? Nós temos aqui um aparato policial que é formidável, embora com quantidade ainda deficiente, com equipamentos limitados, mas nós temos uma sociedade de um povo ordeiro, de um povo de paz, mas que infelizmente está refém ao raio A, ao raio B, ao raio DMP, enfim, facções criminosas que estão ditando as ordens. O Estado está ausente, sobretudo de alguns bairros da periferia, onde é muito arriscado as pessoas ousarem fazer uma visita, enfim, andarem por lá por conta de uma situação de falta de policiamento. Nesse exato momento, se a gente vai para a artéria principal da cidade, que é a Avenida do Cinquentenário, muito dificilmente a gente vai encontrar 4 policiais. Numa extensão de 1.300 metros, você mal vai ver 4 policiais, né? E aí é quando a gente vai para as grandes avenidas da periferia, essa realidade é muito mais dramática. Ela escancara a ausência do Estado na periferia de Itabuna. E onde não há polícia, o crime impera. As organizações criminosas que estabelecem as regras da localidade. Nós não podemos conviver com essa realidade. É preciso que haja uma intervenção do Estado. É preciso que o 15º Batalhão de Polícia Militar, da Corregedoria, da Delegacia Regional de Polícia Civil, enfim, de todos os órgãos, envolvendo inclusive a Guarda Municipal, é necessário que todos os órgãos ligados ao combate ao crime estejam irmanados num combate ao crime que seja efetivo, que seja constante, ininterrupto, mas, sobretudo, ostensivo. O que está acontecendo em Itabuna não dá para a gente acreditar como normal. E para debater sobre esse assunto, para expor o que é que pode ser feito, o que tem sido feito e quais as expectativas desse cenário, a gente convidou uma das pessoas mais especialistas do assunto, que é o Roberto José, ex-secretário de Trânsito e Transporte, ex-presidente da FIC, mas, sobretudo, um pesquisador, um estudioso da questão da segurança pública, até por conta dele também ser policial. Nós vamos querer saber do Roberto em que situação a gente pode esperar que esteja Itabuna em função do que já possui de equipamento de combate ao crime e quais a expectativa de melhoramento, de aperfeiçoamento do sistema, a fim de que nós não permaneçamos reféns de organizações criminosas. São com essas indagações que a gente saúda o nosso querido amigo Roberto José. E bom dia, querido. Bom dia, Val. Satisfação estar aqui, né? Primeira vez que a gente está aqui no seu programa. Eu sou entusiasta do seu programa e sou admirador seu. Esse é um tema que hoje a maior preocupação do cidadão brasileiro não é com saúde, não é com educação. A principal preocupação é violência. E violência remete à segurança pública. E eu costumo dizer, nós lançamos recentemente em Salvador, um livro sobre segurança pública, né? Em participação com outros grandes autores. O título é Por uma Segurança Pública Democrática, Cidadã e Antirracista. Eu escrevi sobre um capítulo sobre o ciclo incompleto da atividade policial, para entender que esse modelo, Val, que nós temos de segurança pública, de polícia, é um modelo dual e anacrônico. Ele só existe em 4 países do mundo: Brasil, Serra Leoa, Guiné-Bissau e Turquia. E não são referências em modelo de segurança pública. Primeiro ponto. Esse mesmo modelo, isso para explicar o local. A gente precisa trazer uma informação, né? uma análise nacional para vir para o local. E para daí a gente também explicar como é que é a lógica de territorialização, desterritorialização dessas narcofranquias. Qual é a lógica delas aqui e por outras franquias que demandam em todo o Brasil, né? As 2 grandes narcofranquias
que, a partir da crise instituída em 2017, com a morte de um narcotraficante ali em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, você quebra um armistício entre as duas grandes narcofranquias. E você tem um desdobramento de lutas territoriais, cuja consequência principal é a morte, porque ele usa a morte, a execução de oponentes, como expediente da gestão da narcofranquia, né? Então, essa é a lógica. Primeiro, o Brasil tem um modelo de segurança que é dual e anacrônico. Eu tenho uma polícia militar de um lado, eu tenho uma polícia judiciária do outro, que não dialogam. Qual é o modelo que dá certo? O modelo que dá certo no mundo é a chamada polícia de ciclo completo de atividade. Eu vou explicar que nem dentro da polícia, às vezes as pessoas sabem o que é isso, me perguntam e tal. Meu mestrado é nessa área, em criminologia de ambientes, meu projeto de doutorado caminha nesse sentido. Por ser geógrafo, a gente faz uma análise sistêmica do fenômeno. Então, o fenômeno ele não pode ser entendido apenas como uma gaveta, mas ele está incluído em um sistema, né? Um sistema estruturante. Então, quando a gente analisa, por exemplo, o trânsito em Itabuna, é preciso entender que o trânsito é um organismo vivo e que Itabuna é a cidade polo. Então, uma intervenção que você faz aqui, ele reverbera no trânsito de toda a cidade. Assim qualquer outro fenômeno. Você precisa ter uma noção de sistemicidade de fenômeno. No Brasil, a gente tem esse modelo dual e anacrônico, que é de ciclo incompleto da atividade. Só para explicar, o ciclo incompleto de atividade, ele surge quando a família imperial foge de Portugal para o Brasil, tomou aquela velha carreira de Napoleão Bonaparte, e traz consigo esse modelo militarizado de polícia. Esse modelo ele se arrefece nos períodos, se acentua nos períodos ditatoriais, de exceção. Ele toma contornos no período de 1964, no golpe militar, e na Constituição de 88 não há uma discussão, Val, sobre o modelo de polícia. Então, esse modelo, essa discussão vai para o tapete, não se discute. Todas as outras instituições são redefinidas. Uma delas é o Ministério Público, que é uma instituição de modelo híbrido de funcionamento, né? Que é o fiscal da lei, que é aquele que fiscaliza, né? Faz o controle da atividade externa da polícia. Mas a polícia ela não foi reformulada. Então esse modelo ele é dual e anacrônico, as polícias não se dialogam. O modelo que dá certo no mundo é o modelo de ciclo completo. O que é o ciclo completo? O policial faz a prisão, faz o procedimento e encaminha ao juiz, né? A gente tem agora a figura do juiz de garantias, mas a audiência pública já funciona como juízo de garantias. O dono da ação penal é o MP, o Ministério Público, que vai oferecer ou não a denúncia se os pré-requisitos da prisão estiverem ali contidos. Aquela prisão pode ser revertida em uma prisão preventiva ou o sujeito é liberado para responder em liberdade. Então, esse é o modelo ciclo completo. Ele é muito mais eficiente porque as polícias dialogam. A gente precisa discutir isso. Enquanto a gente não discute isso, porque o Brasil, Val, não tem maturidade política, maturidade democrática para discutir agora, mas é preciso que a gente comece a discutir isso nos âmbitos da sociedade civil organizada, até no âmbito partidário, para a gente avançar em Brasília, é que a gente precisa de um novo modelo. Quando a gente pega, por exemplo, o modelo militarizado de polícia, qual é o ideal de polícia? A polícia de ciclo completo, de carreira única e de autonomia de função. Ou seja, o policial que está ali na ponta, ele tem autonomia de função. Ele pega, né? Ele é o sujeito que está ali, faz uma abordagem em um veículo, o veículo tem drogas ou alguma situação de crime, ele vai e faz a apresentação, encaminha aquele procedimento à justiça. Esse é a autonomia de função. O modelo militarizado ele é muito bom para a guerra, né? Porque não se discute, a cadeia de comando é centralizada. Existe uma decisão de invadir determinado espaço ou de fazer uma contraofensiva, como está acontecendo hoje na Ucrânia. E o que é que acontece? Precisa ter o modelo centralizado das ações, né? Das decisões. No militarismo, isso não acontece, porque você tem uma verticalização de função. E é preciso, por outro lado, Val, é importante dizer isso, valorizar o policial que está lá na ponta, porque é ele que tem um contato com a população. O modelo de segurança pública, ele se consubstancia no policial que está lá na ponta. E ele precisa ser, obviamente, valorizado por isso. Então é importante porque militarismo não combina com autonomia de função.
porque o militarismo é decisão centralizada. Então a gente precisa discutir isso. As pessoas dizem por aí, algumas, né, por falta de conhecimento, é preciso unificar. Não é preciso unificar, é preciso ter mais polícias. Nos Estados Unidos tem dezenas de polícias, todas de ciclo completo, e tem excelentes resultados de elucidação do seu policiamento ostensivo preventivo. Você falou agora há pouco de ostensividade da polícia. Que você passa é preciso ter ostensividade. Val, vai muito mais além disso. Hoje a gente tem tecnologias que permitem a gente monitorar toda a cidade, fazer leitura facial, leituras de placas de carro, e isso nos torna mais eficientes na ação. Por outro lado, o município, o papel do município na segurança pública, que está lá contido na Carta Magna de 88, ela vai muito mais além, mas vai muito mais além do que a Guarda Municipal. Então, o papel do município é fazer políticas de prevenção primária à violência. Bom, aí é onde eu quero falar com você a respeito de uma coisa que tem me deixado sem compreender, né, essa questão do policiamento preventivo. É quando existe um acidente, por exemplo, de avião, né? Um avião caiu e matou 100 pessoas, um exemplo. E é raro isso acontecer, né? Acidentes aéreos normalmente são raros. Eu soube até que parece que é o segundo meio de transporte mais seguro, né? O primeiro é o elevador, né? O elevador, depois o avião. Pois muito bem, quando existe um acidente de avião, Roberto, todas as autoridades policiais, investigativas, de segurança, e tudo vai para ali, para aquele local. Às vezes o avião cai numa profundidade enorme no oceano, eles vão lá e pegam o último parafuso do avião, remontam o avião, faz pesquisa, faz estudo para aquele acidente não voltar a acontecer com a outra aeronave. Aqui em Itabuna se mata mais de 100 pessoas por ano. E nunca houve aqui, assim, uma comissão, uma investigação para mapear quais são as vulnerabilidades, quais são as facções e os seus protagonistas, por que esses crimes acontecem de maneira renitente, sempre reincidentes, por que há limitações de ações policiais, enfim, são muitas indagações que acabam fazendo com que nós fiquemos perplexos, porque a mesma situação de morte, embora em questões distintas, não tem a mesma importância de investigação, de monitoramento, de respostas às indagações das mortes que acontecem no acidente aéreo. Tem como explicar isso aí? Você tem, perfeitamente. A sua pergunta é complexa, isso mereceu uma tese de doutorado para explicar ela. Mas tem muitas que explicam. Primeiro é o seguinte: o que é segurança pública? Você está falando de ostensividades, você está falando de protocolo de ação. Quando cai um avião, você reverifica os protocolos e melhora a segurança para evitar que outros aviões caiam daquela maneira. O modelo, a ação criminosa, melhor dizendo, profissional, ela é uma ação que tem previsibilidade. Ela é uma ação matemática, você consegue inclusive prever matematicamente movimentos, sem precisar necessariamente de um algoritmo para verificar isso. Então, eu tenho previsibilidade, porque as mortes violentas, mortes intencionais no Estado, né, e especificamente em Itabuna, ela tem um padrão de comportamento. E, especificamente, ela tem uma relação direta com a disputa de narcofranquias no território. Aquele modelo que a gente chama de territorialização, desterritorialização, reterritorialização. O que é território? É um espaço onde alguém emana ou demanda poder de gestão sobre eles. Primeiro é um ponto. Depois, trazer uma informação, e aqui usando bem um modelo didático para que as pessoas que estão em casa nos compreendam. Primeiro o seguinte: segurança pública, ela é uma palavra complexa, multifacetada, Val. E segurança pública, a menor parte da segurança pública é a polícia, né? Por incrível que pareça, a menor parte da segurança pública é a polícia. E é óbvio, a polícia precisa ter uma repressão qualificada. Essa repressão qualificada, ela tem nuances específicas. Mas a principal, a mais eficiente política de segurança pública é a prevenção primária à violência, que se faz a partir da educação, do esporte, da cultura, do lazer, da reurbanização de áreas, da iluminação pública. Isso é muito mais eficiente. Val, só para trazer um dado aqui sobre Itabuna. Dados de 2018 e 2019. Uma criança no sistema municipal de ensino custava, bom, para mim não é custo, é investimento, mas a gente está falando em termos de orçamento, né? Orçamento de custeio.
custava cerca de R$ 500 mês per capita, ok? Isso aí é custo, eu não estou falando de investimento, eu não estou falando de trocar telhado, eu não estou falando de reformar a escola, eu estou falando de custo, ok? R$ 500. Sabe quanto custava, nesse período de 18, 19, um preso na colônia penal de Itabuna? R$ 3.000. Ou seja, 6 vezes mais para voltar a delinquir. Porque o sistema penal, e isso não é só atributo do Brasil não, viu? Nos países escandinavos, a reincidência passa de 60%. No Brasil supera os 70%. Então assim, você pega um sujeito desse, você coloca no sistema penal para ser ressocializado e ele volta a delinquir. Ora, o que é mais eficiente? O uso do fuzil ou o uso do livro? A promoção à violência. Ou seja, a promoção à violência ela é muito mais eficiente. E aqui citando o Darcy Ribeiro, né? Ele diz o seguinte: uma sociedade se constrói com homens... Não, aí é Monteiro Lobato, né? Ele diz: uma sociedade se constrói com homens e livros. Darcy Ribeiro diz: a educação é o principal vetor de desenvolvimento de uma nação. Nenhuma nação que desenvolveu deixou de investir na educação. Vide Estados Unidos, os tigres asiáticos, né, investiram maciçamente. A própria China investiu maciçamente em educação. Então, a educação, ela como prevenção primária à violência. E aí eu te falo do papel fundamental do município na política de segurança pública. Porque para alguns, o papel do município é ter uma guarda armada e fazendo rondas ostensivas. Não, vai além. É preciso ter uma guarda armada, é preciso ter rondas ostensivas, mas vai muito mais além. Primeiro que o papel da guarda é patrimônio. Mas quando você coloca uma viatura da ROMU ou de qualquer outro grupo em uma praça fazendo ostensivo preventivo, você está fazendo prevenção primária à violência, você está colocando um guardião ali. E o criminoso profissional, não passional, o crime passional ele tem uma outra lógica, né, de acontecer. Mas o profissional ele segue uma lógica matemática, que é o custo-benefício. Qual é o custo daquela ação dele? Qual é o benefício da ação? Naquela ação criminosa dele, ele tem a perspectiva de ser preso, se ele tiver, ele refreia. E aí, voltando aqui, eu gosto muito de citar os autores, porque quem quiser discutir vai escrever os livros e discutir lá com essa galera. Marquês de Beccaria, um filósofo italiano do século XX, né? Século XIX, ele diz o seguinte: o que freia o intento criminoso não é a intensidade de pena, mas a certeza dela. Certeza de pena você faz com policiamento ostensivo preventivo bem feito e com a investigação criminal muito bem feita. Aí você chega à autoria, o sujeito vai ser preso, processado, dentro do devido processo legal e cumprir sua pena, seja restritiva de direitos ou restritiva de liberdade, que é a prisão. Então é isso, a polícia tem, Val, essas técnicas. A polícia brasileira, apesar dessa dualidade anacrônica, é uma polícia que tem expertise, mas, Val, a polícia, não controla os fatores criminológicos da violência. E aí é papel fundamental tanto do Estado, mas especificamente do município. Roberto, aqui tem pelo menos um criminólogo na estrutura de policiamento, de combate ao crime? Na verdade, não de formação, mas tem do fazer. Por exemplo, o meu caso. A minha área de pesquisa é em criminologia de ambientes, que é diferente da criminologia clássica. Bom, vou explicar o que é criminologia de ambientes, que é uma sigla, uma expressão em inglês que chama de Environment Criminology. Inclusive tem uma mistura aí de geólogos de Harvard e de Chicago que acabaram. Poxa, isso dá uma mistura bacana, o cara que é geógrafo e que consegue pensar o crime. Bom, o que é criminologia de ambientes? É quando o crime profissional, não é o passional. O crime passional, ele tem uma lógica. Circunstancial, não é isso? Circunstancial, a mulher mata o marido ou vice-versa, é um crime de trânsito. É o cachaceiro. É o cachaceiro e tal. Então tem uma circunstância passional. Bom, esse tipo de crime, em Itabuna, a gente chega a 100% de quando é um crime veiculado a Maria da Penha, um crime letal, intencional contra a vida, passional, a gente chega aqui a 100%, descobre quem matou, porque tem uma passionalidade envolvida, né? Quando um cunhado mata o outro, quando um tio mata o outro, você tem uma circunstância de história. E não existe uma lógica matemática, uma lógica ambiental nisso. Você tem uma lógica de comportamento, de esquizofrenia, de psicologia. Que pode ou não acontecer. Que pode ou não acontecer, e aí a gente não sabe onde é que vai acontecer. É óbvio que as questões relacionadas à família
Você tem programas que desestimulem. A mulher não pode aceitar a violência, então ela precisa denunciar, porque ela vem sendo vítima, vem ao longo de uma história, e se ela denuncia, vai acabar um desfecho trágico. Enfim, aí você tem uma lógica específica nisso. Mas a criminologia de ambiente, ela estuda necessariamente isso. Como que o ambiente se transforma em razão do crime, e como que o crime se aproveita da questão ambiental. Então, se eu tenho, por exemplo, uma praça sem iluminação, o que acontece ali? Uma praça abandonada. As famílias deixam de usar aquela praça. Quem vai utilizar? O sujeito que quer usar droga. Ora, quem quer usar droga precisa comprar droga. Então, logo ali vai se instalar uma boca de fumo, né? E uma lógica armamentista por trás disso. É aquilo que a gente chama, Val, de lógica do ferro e do fumo, né? O que é o ferro? O poder das armas. O que é o fumo? O poder das drogas. Essa lógica, ela é cunhada, né? Foi cunhada por uma antropóloga, Alba Zaluar. Ela escreveu um livro chamado Sobre o Morro do Alemão, da intencionalidade do diabo, né? É uma literatura muito bacana o Condomínio do Diabo, né? Condomínio do Diabo sobre o complexo do alemão, a lógica reinante lá desses poderes, né? Do poder dos narcotraficantes nesses espaços. Então, é bem isso. A polícia não controla o fator criminógeno. O que é que a criminologia de ambiente estuda como que o espaço se modifica e como que o criminoso se apropria do espaço. Ora, você mora em uma casa, você precisa de fazer o que para se proteger da violência? Cercar a sua casa, colocar ofendículos, câmeras de violência, câmeras de monitoramento, cerca elétrica, colocar um cão raivoso. Isso são os ofendículos, e a gente chama na arquitetura moderna de medievalização da arquitetura, é a transformação da cidade em razão do fenômeno violência. A gente percebe também, aqui em Itabuna, uma situação que nos deixa preocupados, porque parece que a polícia já tem dados dos locais mais vulneráveis, tem conhecimento de locais onde há uma comercialização das drogas, muitos desses protagonistas do crime já são fichados pela polícia, mas a gente não vê efetivamente uma ação, tipo assim, de limpeza, mas não é aquela limpeza que sai matando bandido e tal, entendeu? Alguma coisa mais sistemática, mais cotidiana, para que o bandido tenha respeito pela polícia, para que a polícia seja temida pelos bandidos, isto é um fato, né? E para que o Estado efetivamente faça com que Itabuna seja uma cidade respeitada, uma cidade de boa convivência, humanizada. A gente não vê políticas públicas, Roberto, votada para esse aspecto. E quando a gente vai a nível de Bahia, a situação se agrava muito mais. Eu recentemente, conversando com um amigo meu, tenente-coronel, indaguei para ele por que em 2020, no Rio de Janeiro, foram mortos mais de 8 mil, quase 4 mil, aconteceram mais de quase 4 mil mortes, e na Bahia foram mais de 7 mil, sendo que os estados, demograficamente falando, são quase parecidos. E ele deu uma resposta para mim que me deixou perplexo. Ele disse que lá as organizações criminosas é quem determina a lei, é quem organiza o território. Isso já chegou aqui? Tipo assim, bairro tal, o raio A que manda, ninguém pode matar, ninguém pode roubar. O raio B já em outra localidade é quem determina o horário das pessoas irem dormir, não poderem andar. A gente já chegou a esse estado de sítio, de pedágios, de organização criminosa mandando e desmandando nos bairros, sobretudo da periferia, Roberto? Val, essas áreas conflagradas, né, que a gente tem aí um domínio, e aí a gente estava falando de territorialização. Sim. No Rio de Janeiro, essas territorializações são clássicas, né? Você tem narco-franquias dominando determinados espaços e ali eles determinam, aqui não pode assaltar, aqui se você cometer um assalto, ou furto ou roubo, o tribunal do crime age. Então nós chamamos isso de estado paralelo. Isso acontece em todo o Brasil, não é diferente. Agora, você ter estágio para entrar, ter o domínio das milícias, que é uma outra forma de franquias de crime, seja narco-franquia ou outro contexto, aqui ainda não existe isso, não em Itabuna. Determinadas áreas de Salvador você tem brigas de narco-franquias disputando o território, e essa disputa territorial, obviamente, as pessoas morrem. O que é que acontece? E aí é um expediente da administração da narco-franquia. Em São Paulo, porque em São Paulo, Val, a cada ano, isso tem mais de 20 anos, você vem diminuindo ano a ano,
a morte letal intencional, né? O crime letal intencional contra a vida, porque existe lá o domínio do PCC. Então o PCC acaba determinando como é que vai acontecer. Não há disputa territorial, você tem outros crimes acontecendo, como explosões da caixa forte, latrocínio cresce a cada ano, mas a disputa territorial não acontece. No Rio de Janeiro existem os domínios. Agora aqui na cidade, embora existam duas narcofranquias disputando território, uma terceira já saiu de cena, ela foi sucumbida. Isso surge na inauguração do presídio regional, né? Toda a cidade, Val, todo município que recepciona presídio, o crime ele começa a acontecer de forma exponencial, o crescimento. Porque o criminoso, quando ele chega no presídio desse regional, ele traz consigo toda a sua network do crime. E de dentro do presídio ele começa a gerenciar o seu negócio. Os presídios têm servido no Brasil como pós-graduação do crime. Aquela conta que eu fiz no início, né? Um estudante aqui na rede municipal custava R$500. Isso são dados de 18 e 19. E um preso R$3.000 para sair pior do que entrou e voltar a reincidir. Então, assim, existem essas lógicas. A polícia da Bahia é uma polícia muito preparada, ela faz muito. Ela é a polícia, vou te dar uma informação aqui. Você trouxe dados aí, eu acho que deve ser dados aí compilados de 2, 3 anos. Mas hoje, estou lhe trazendo aqui dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, do qual eu faço parte. Eu posso até fornecer para você depois. Nos últimos anos, a Bahia ultrapassou a marca de 1.000 mortes, que a gente chama por morte por oposição policial, né? Os antigos autos de resistência à prisão. A polícia da Bahia é hoje a polícia mais letal do Brasil, a polícia que mais mata. Isso não é nenhum mérito, viu? Isso pelo contrário, uma polícia que mais mata é porque está investigando pouco. Então, as ações mais exitosas, Val, é a ação que você prenda, que você desmonte a quadrilha antes dela cometer seu intento, né? Você faça aquelas operações muito bem feitas. Isso é investigação criminal. Mas isso não é valorizado pela população. O que a população gosta de ver é polícia na rua, é troca de tiro, é corpos em cima, é o gosto pelo mau gosto. Isso não é culpa, isso, na verdade... É cultural, né? É cultural. E aí a gente precisa de um tempo, né? De 100, 200 anos, investindo maciçamente em educação, para a gente ter um Brasil melhor. Mas a polícia é uma polícia que ela trabalha muito, mas nós não controlamos a fonte do crime, né? A criminologia, o nascedouro do crime, ela vai muito mais além e é preciso chamar o município a atenção para fazer a sua parte. É uma ação multifatorial, né? A polícia não controla os fatores criminógenos. Você vê, e aí, de botiquim, as pessoas discutem isso. A polícia prende um hoje e nasce em 10 amanhã. E a conta eu acho até que é mais um pouco, sabe? Então nós não controlamos os fatores criminógenos. A polícia é apenas uma bandagem. É para fazer um controle, como o Durkheim fala, né? Eu gosto de citar os autores, porque quem discutir, vai lá discutir com o Durkheim e publica em alemão, né? Discuta lá com ele. Que traduzir, rapaz? A gente hoje vive assim, aquelas figuras que são de achismo de WhatsApp, né? Pega alguma coisa na Wikipédia, nada contra a Wikipédia e espalha. Então assim, discuta lá com o Durkheim. Durkheim diz o seguinte: a violência, ela sempre fez parte da humanidade, e aí eu posso citar a Bíblia. Pronto, quem quiser vai discutir lá com a Bíblia. Primeiro homicídio, segundo a Bíblia, eu não estava lá, não vi, mas quem escreveu isso foi Moisés, né? Moisés escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, a partir de Gênesis. Inspirado lá, escreveu aquela coisa maravilhosa, não sei, em cima de um morro, ou sentado vendo um vale, né? Enfim, ele escreveu, e ele descreve o homicídio dentro de uma família, né? Caim matou Abel. A violência, isso para citar Durkheim depois, né? A violência sempre fez parte da humanidade e até como questão de sobrevivência, né? Val, quando você vê uma criança ter acesso de violência ou excesso de violência, uma criança de 2 anos, você, meu Deus, eu não entendo. Uma criança muito bem criada nessa família, nesse acesso de violência. E aí, citando um cara chamado Steve Pinker, que é um pós-doutor em psicologia, ele diz exatamente isso, que a violência sempre fez parte da humanidade, inclusive como forma de sobrevivência. Quando a gente habitava lá nas cavernas, a gente, para sobreviver, precisava ter
esse momento de violência. E aí são as memórias, né, do passado, né, essa memória imanente nossa. Bom, por outro lado, ela sempre fez parte da violência, a violência do ser humano. E Durkheim me diz o seguinte, que a violência ela precisa ter índices aceitáveis, né? Como ela sempre fez parte da humanidade, a gente precisa de controle social. Aí vem Rousseau fala do controle social, contrato social, né? As pessoas abrem mão daquilo que acha que é direito em favor da coletividade. Então esses controles precisam existir. Não existe liberdade, aí é que tá. Liberdade e segurança pública não combina. Liberdade e segurança é um paradoxo, porque para eu ter segurança, eu preciso restringir liberdade. Val quer andar com a sua pistola .40, mas aqui a gente está tendo uma festa do São Itapedro, que é o maior Itapedro da Bahia. Isso aí é um produto criado pelo prefeito Augusto Castro. Maior Itapedro, não se discute. Suplantou o Pedrão de Eunápolis, que nem está fazendo mais Pedrão, agora é São João de não sei o quê. Vila do Forró. Vila do Forró, exatamente. Esse é um produto. Agora Val quer entrar no Itapedro com a sua .40. Porque Val acha que tem o direito. Val não tem o direito. Em razão, teria. Mas em razão da segurança coletiva, esse direito de Val é cerceado. Ou seja, essa sua liberdade não coaduna com a segurança local. Porque você pode tomar uma lá, disparar para cima, ficar valente. Não tem vários tipos de bebida? Tem a bebida do valente. Tem a bebida do rico, tem aquela outra bebida que pode parecer preconceito, né? Eu não vou citar. Pode falar que é a bebida do gay. Que bom, você citou. Mas aí tá na psicologia, né? Do ego e do superego. Dizem que a bebida, chamam de vinho da verdade, né? A bebida, o álcool, ele reprime o ego e deixa o superego aflorado. Aí realmente é o que o sujeito é, né? O sujeito é valente e quer tá dando tiro. Aí basta tomar uma cachaça que ele fica lá. Se revela, E quando aí, é bebida gay, ele tá no armário, bebe ele sai do armário. Pois é, essa sua liberdade não coaduna com a segurança. Sabe quem falou isso? Zygmunt Bauman. A galera precisa ler um pouco para entender que as coisas... Roberto, velho, e aí essas discussões de ponta de botiquim é bacana, mas tem que ter base científica, sabe? E me permita uma intervenção aí nesse nosso bate-papo. Uma coisa que eu admiro em você é que você é uma pessoa, talvez a mais inteligente que eu conheço. Sabe? Eu tenho um amigo chamado Milton, lá de Salvador, que para mim é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Ele é ateu, mas ele explica tudo na questão ligada ao deusismo. Mas você é uma pessoa muito inteligente e você é uma pessoa que já mostrou isso, ou por onde passou como gestor, mas eu acho que o Estado não enxergou ainda. Né? Quando eu falo que precisaria aqui de um criminólogo, um estudioso para poder... definir, mapear, para poder orientar ações de prevenção, porque eu acho que muito mais importante do que a polícia ostensiva é a polícia preventiva, é você prever, é você precaver a comunidade de uma situação de violência, enfim, porque precisa usar pessoas como você, né? Você é um pensador, você quando cita pensadores, você é uma pessoa que tem, creio, né, a leitura como fundamento cotidiano, enfim. Então você dá para nós, nesse bate-papo, uma impressão muito favorável, né, do quanto a gente ainda tem para extrair de você. E o quanto o Estado tem sido omisso. Você não é uma pessoa para ficar atrás de uma carteira em assuntos que possam ser administrado por outras pessoas, porque dentro da sua especialidade, que é segurança pública, embora você seja letrado em outras questões, mas eu acho que a sua contribuição para a segurança pública está sendo subutilizada. Eu tenho essa impressão, por tudo que eu tenho conversado com você, pelas informações que você repassa, pela segurança com que você trata o assunto, pelas citações de pensadores que você está sempre lendo e acompanhando, enfim, eu acho que o Estado erra. E talvez aí esteja a origem desse descontrole social que nós estamos tendo no que diz respeito à segurança. Eu vou permanecer batendo papo contigo, mas eu vou ter que ir a um breve intervalo. É coisa muito rápida, é um pelar e um pecar.
Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Olá, gente, eu sou o Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TV Itabuna. O Roberto José é especialista em várias questões, mas notadamente em segurança pública. Ele que tem participado de alguns congressos, até de âmbito nacional, faz parte de órgãos de estudo, de pesquisa da questão da segurança pública em âmbito nacional, tem vasta experiência no setor e, pelo que a gente já percebeu até agora, né, um conhecimento vasto, mas que sempre tem mais informações para nos dar. Por isso é quem dá um prosseguimento do nosso bate-papo com o Roberto aqui na TV Itabuna, através do programa Olho no Olho. Roberto, a gente tem observado que muitos crimes, os chamados crimes de mando, têm a origem nos presídios. E eu já fui da pastoral carcerária, e a gente sabe que uma visitação ao presídio obedece um protocolo bastante rigoroso. Por exemplo, o preso, ele não pode receber visita de amigos, só de familiares. Mesmo assim, os familiares têm que fazer lá um cadastro, têm que receber a carteirinha de visita. Há todo um protocolo rigoroso para que haja a entrada do familiar do preso lá no pátio onde ele está encarcerado. O processo ele é muito rigoroso também na questão da investigação do que é que ele está levando para dentro do presídio, né? Existem recursos que são inclusive tecnológicos que impossibilitam o visitante de levar celular, de levar faca, de levar revólver, de levar bala, de levar componentes eletrônicos. É impossível o visitante entrar no presídio, porque eu vou citar o caso do presídio regional de Itabuna. Uma vez cadastrado e portador da carteirinha, a carteirinha é entregue ali na portaria, da portaria vai até a recepção, há na recepção uma bancada onde o visitante tem que colocar ali o alimento, as frutas, as coisas que ele está levando para o parente encarcerado. Depois essa pessoa é conduzida a um outro recinto onde ele passa por uma máquina de detector de metais. E depois ele vai para um quartinho onde ele vai ter que ficar completamente nu, inclusive sem cueca, sem meia, sem calcinha, sem sutiã. Todas essas peças do vestiário é minuciosamente investigado, inclusive os mínimos detalhes da calça, da cueca, para que não passe nenhum resquício, absolutamente nada, né, que seja ilícito. Feito isso, ele então vai para um outro momento onde uma outra equipe vai estar investigando o conteúdo das frutas, do líquido, do bolo, da bolacha, tudo é remexido, tudo é furado, para que também não esteja ali camuflado alguma coisa ilícita com a tentativa de introdução no presídio. Então, isso eu estou dizendo por conta da dificuldade de se levar até o presídio materiais que não sejam lícitos, né? Mas a gente sabe também que não tem lugar mais seguro e melhor para se formar maconha e cheirar cocaína do que dentro do presídio. A gente sabe também que os chamados presos de alta periculosidade dentro do presídio são muito bem armados, né? Inclusive até temos aqui história de revólver dentro de presídio.
As drogas imperam dentro dos presídios. E aí, Roberto, como explicar isso para a sociedade? Pois o celular, como explicar que um indivíduo com celular determina a morte de outro indivíduo que está fora do presídio? Como explicar isso? Val, a explicação ela é simples, né? Os presídios, primeiro aqui na Bahia a gente tem um modelo híbrido de gestão de presídios. Já existe no Brasil e na Bahia agora o governador Jerônimo, porque o governador Rui Costa não teve interesse em criar, embora a legislação federal já determinasse a criação da polícia penal, que é a polícia que cuida dos presos, né? Que faz ali a guarda dos presos, no momento que ele tem a sua pena restritiva de liberdade e está naquele estabelecimento prisional. Na Bahia, a gestão dos presídios é uma gestão híbrida, né? Uma parte é feita por uma empresa e uma outra parte é feita pelo Estado a partir da sua polícia penal. Boa parte dos presídios da Bahia é essa gestão de empresas. E aí você tem algumas falhas. Primeiro que você tem uma rotatividade de funcionários, né? Então, quando você tem um funcionário de carreira, em tese, para funcionários de carreira, a corrupção você já consegue diminuir um pouco, porque ele tem uma carreira, ele tem uma perspectiva de crescimento. Em tese, se ele se mete num fato de corrupção, uma facilitação, algo do tipo, para ele é muito mais prejuízo. Agora, quando você contrata um sujeito que não tem relação nenhuma, mas que está ali, que de repente recebe uma proposta para colocar um celular dentro de um presídio de 2 mil, de 3 mil, uma proposta, você vai botar esse 38 lá dentro, vou te dar 10 mil reais. Sabe o que é que acontece? Então, esses objetos acabam entrando em presídios, aqui eu vou falar especificamente do estado da Bahia que eu conheço, mas essa lógica, em alguns estados do Brasil, você tem essa forma de administração. Não é diferente em presídios 100% de polícia penal, mas esses instrumentos entram de outra forma. E acaba entrando por corrupção. Qual é a outra falha que a gente tem nos presídios do Brasil inteiro e não é diferente na Bahia? É que a inspeção, hoje em dia a inspeção íntima, ela já foi rechaçada pelo STJ, porque é constrangimento. Sim. O Estado, Val, tem obrigação de ter lá um scanner. Você passa pelo scanner, sabe até seu pensamento. Hoje os scanners mais modernos, por exemplo, os scanners israelenses são os mais modernos. Descobre até se você tem cera no ouvido acumulada. Então o scanner... Então, por que você vai fazer revista constrangedora em uma pessoa se você, Estado, tem a obrigação de instalar um scanner? Então, aí a gente acaba tendo alguns problemas. Um outro grande problema é que os presídios são construídos em áreas e aí, por economia, eles só adquirem aquela parte especificamente da construção do presídio. Deveria comprar uma área com a exclusão, sabe? Chamada área de exclusão. É proibido construir, de você ter uma cercania muito bem feita, de você montar um reflorestamento. Então, presídio de Itabuna. A gente tem lá no entorno do presídio um condomínio popular, que é o Jubiabá, e tem o Gabriela do outro. E tem o bairro também. E tem o bairro ali do outro. Então, isso facilita a chegada de pessoas para lançar drogas, para lançar objetos lá dentro, para lançar celulares, e aí pode também lançar facas e armas de fogo. Ora, isso é muito mais prático, acaba facilitando a vida do preso, do criminoso, porque se você cria uma área de exclusão e você tem um monitoramento da área, uma pessoa está passando aqui de moto, 2 rapazes, a viatura vai lá e aborda. Mas em área densamente povoada, essa situação acaba ficando mais difícil. Fora que o crime também ele tem outros aparatos tecnológicos. Por exemplo, em São Paulo acontece muito isso, lançar esses objetos e drogas por drone. É brincadeira. Aí a polícia precisa ter uma arma antidrone, que ela dá uma espécie de... emite uma onda eletromagnética e derruba o drone. E aí você já precisa ter nas guaritas esse aparato. Isso já começa a chegar. Então, a polícia precisa ter contraforça, mas é aquilo que a gente estava falando no início. A inteligência policial, você tem leituras de cenários. E a gente tem uma coisa chamada de fatos portadores de futuro. Val, se aqui na minha região eu apreendo 1.000 quilos de maconha, apreendeu um carregamento de 1.000 quilos de maconha. Nós aprendemos agora em Salvador mais de 10 fuzis, armas
pesadas, fuzis 7,65, tinha até um fuzil .50, aquele que pode derrubar a aeronave. Ora, se há uma apreensão desse nível, como fato portador de futuro, esse mesmo crime organizado, essa narcofranquia, ela vai começar agora a buscar esse capital que se perdeu, Val. Né, que a gente chama de capital primitivo, ou seja, como é que ele vai buscar esse dinheiro que se perdeu nesse investimento através de explosão de caixas, né, numa coisa que a gente chama de novo cangaço do crime, né, que eles sitiam cidades para arrombar bancos, caixa forte ou interceptar carros fortes em rodovias. Então, como fato portador de futuro, a gente começa a ter na atividade de inteligência esse monitoramento dessa turma, para que antes dele perpetrar o crime, a polícia consiga desarticular sem dar um único tiro. Isso é possível fazer, mas, Val, isso é atividade de inteligência. Isso não está para as pessoas, isso não dá voto. O que dá voto é a polícia entrar toda lá ostensiva, matar 10... É o cadáver no chão. É o cadáver. Subir no morro e descer Roberto, com o cadáver. Isso dá voto, porque a população não foi educada para saber que a prevenção, ela é mais do que prevenção, ela é promoção. Sabe? Escola, aqui, ó. As pessoas querem ver o hospital, mas a obra de saneamento ela é muito mais eficiente do que o hospital. Sim. Porque o cara não vai adoecer, mas ele quer adoecer e morrer no hospital por um atendimento ineficaz, porque se você tem muita gente chegando, não há condições de atender todo mundo, então o atendimento vai ser muito ruim. Mas a obra de saneamento, isso são dados da Unesco. Cada real investido em obra de saneamento você promove, não é prevenção, é promoção, é diferente. Sim. Tem político que fala, isso é prevenção. Pega frases de clichês, né? Sim. Isso não é prevenção, isso é promoção à saúde. Então, cada real investido em saneamento, eu promovo a saúde em R$5. As pessoas deixam de adoecer. Mas o modelo que as pessoas querem ver é o modelo hospitalocêntrico, é fazer hospital. Quando a atenção primária, aí falando dos postos de saúde, é muito mais eficiente, é muito mais eficaz do que os hospitais. Porque o cara só vai ao hospital porque morreu, porque adoeceu, porque não tinha atenção primária. E porque adoeceu, porque não tem saneamento. Essa lógica eu também aplico de forma muito tranquila na segurança pública. Roberto, Itabuna, com 200 mil habitantes, quantos policiais militares seriam necessários, dentro das suas pesquisas, seriam necessários por habitantes? Hoje, policiais que eu digo em atividade, quantos seriam necessários? Olha, Val, essa conta de, por exemplo, você tem uma quantidade, aí você tem padrões da ONU. Dentro desses padrões da ONU, o Estado brasileiro atende. Mas aí o que é que você tem? Por exemplo, o Fórum Brasileiro publicou recentemente uns dados de qual é a quantidade de policiais que você tem em atividade meio e não em atividade fim. Sim, aí é onde eu quero chegar. Bom, a atividade meio, por exemplo, a Polícia Militar de Alagoas e do Piauí são as polícias que tem mais gente em atividade meio. São as polícias que têm mais gente cedidas para outros órgãos. Ora, a função policial é estar lá na rua. E aquela coisa que eu falei no início do ciclo completo de atividade. Quem é o policial que tem contato com a população? Esse tem que ser mais valorizado. Sim. É o soldado que está lá na ponta, é o sargento, é o subtenente. Mas a lógica de formação é uma lógica de castas, de elites militares, que é uma lógica já do império mesmo, né? Daquelas elites dos generais, dos oficiais superiores. Então, o cara que tem contato com a população é o soldado, o cabo, o sargento, o subtenente e os tenentes. Porque como é que é dividido? Você tem o tenente, que tem contato com a tropa, você tem o capitão, que a gente chama de oficial subalterno, porque é subalterno, não manda em nada. É essa a descrição que tem lá. Eu estou falando isso com propriedade. Eu fui policial militar por 5 anos, passei 1 ano e alguns dias no Exército e conheço. Aí você tem um oficial superior, que é o major, tenente coronel e coronel. Aí já começa a se formar a elite. Agora, o cara que precisa ser mais incentivado, mais aplaudido, é o que está na ponta, é o que atende a população. Sim. É isso que eu estou dizendo, esse modelo não atende a população como deveria. E não é exitoso, porque ele só tem Brasil. Eu gosto de citar, porque eu acho bacana. Porque você tem Brasil, Serra Leoa, Guiné-Bissau e Turquia. Esses países são referências em segurança pública? Não. Quem são referências? Estados Unidos, a Europa, a França, a Inglaterra, que são polícias de ciclo completo. O policial lá da ponta, ele é valorizado. Ele chega lá, carreira única. Chegou aqui, a porta de entrada é essa.
Você vai ser soldado, você vai ser agente de segurança pública. Muda o nome. Roberto, E aí chega a comandar, ele pode chegar a comandar a polícia. Roberto, eu li recentemente que no Japão, no ano retrasado, foram dados tiros por policiais. Toda a corporação da polícia do Japão, de todo o país, foram deflagrados 30 tiros. Cada tiro que um policial japonês dá, ali tem que ter uma investigação. Por que ele atirou, em quem ele atirou, qual o motivo. É como se fosse um crime. Como se ele tivesse praticado um crime. Aqui a gente não vê essa preocupação. Aqui a gente percebe que mal eles cuidam dos chamados policiais bandidos, né? Porque as investigações de truculência, de crime praticado por policiais, normalmente tem um resultado que não condiz com o que a população espera. Você não acha que o próprio aparelho de segurança pública negligencia consigo? Olha, veja bem, nesse contexto, né? Quando a gente cita o Japão é um outro mundo, né? Milenar. É uma cultura milenar, cultura que tem tradições fortes, arraigadas, e é uma cultura que tem... As pessoas valorizam muito o ensino, valorizam muito a educação, o respeito ao próximo. Você sabe qual é o profissional mais respeitado no Japão? É o professor. E eu fiquei muito feliz com a fala do governador Jerônimo. Ele é um cara diferente do que foi Rui Costa. Ele falou assim, na segurança pública, Rui Costa construiu muitos prédios, valorizou em equipamentos e tal. Eu continuo valorizando construção, porque a gente precisa reconstruir, de fato. A gente precisa de viaturas modernas, o policial precisa de EPIs. Eu sou muito contra que diz, o policial é herói. Não, o policial não é herói, não. O policial é profissional. Profissional tem limites, tem que cumprir carga horária, tem que descansar, tem que ter férias, tem que ter salário condizente. Ele é trabalhador, ele não é herói. Herói não tem horário de trabalhar, não. Você vê o Homem-Aranha lá, como é que faz? O Superman tá aqui trabalhando, e aí acontece alguma coisa, ele larga tudo, aí veste aquela calça, não tem nem tempo, veste a cueca por cima da calça e vai voar. Né? Os dois vestem cueca. Os dois. É um detalhe que pouca gente, né? Pra você ver que é uma coisa que... Você já viu algum policial militar vestir a cueca por cima da calça? Não. O policial é profissional. E como profissional ele tem problemas dentro de casa. Sim. Tem problemas psicológicos. Porque ele lida com aquilo que ninguém quer, Val. Ele lida com a escória da sociedade, que é o criminoso. Claro, a nossa função é prevenção primária à violência com repressão qualificada. Eu gosto de falar repressão qualificada porque toda atividade ela tem que ter base científica, sabe? Então é repressão qualificada. O modelo não ajuda. A gente precisa discutir o modelo, avançar nesse modelo de valorização da base, de carreira única, de autonomia de função. E a gente precisa discutir essas coisas. Então, você tem o Japão, é outra cultura, o Brasil é uma cultura completamente diferente. E por isso eu falo muito da prevenção primária, é o professor. Fiquei muito feliz na fala do governador, como eu falei, que ele estava falando, para além das estruturas, é preciso valorizar a base. Embora, e aqui é importante falar isso, o pessoal, mas o governador só deu 4%. Sim, deu 4% linear, mas deu um atendimento especial. Eu sou policial civil, eu sei disso. Deu uma promoção extraordinária. Para a base, deu uma série outras que Rui Costa não aceitava nem discutir. Então isso é valorização para a gente abrir a mesa de diálogo. Ele aceitou, botou todo mundo em uma sala, aquela sala de imprensa da governadoria, botou lá o sindicato dos policiais, o sindicato dos peritos, o sindicato dos delegados, a força invicta da PM, todo mundo para discutir. Gente, vamos discutir segurança pública, eu quero ouvir vocês que mais entendem. Os outros não, quando queriam discutir segurança pública se cercava do alto staff, são os coronéis fechados, e são os delegados de alta patente. Mas quem está lá na base, quem sabe o que é segurança pública, conhece, né? É o cara que está lá no atendimento. E que conhece. E que é o risco, meu amigo. Não é fácil ser policial no Brasil, é difícil. E aí a gente precisa acompanhar. Você sabe que o índice morrem mais policiais dentro do serviço ou cometendo suicídio? Cometendo suicídio. Bom, para encerrar, eu quero lhe fazer uma pergunta, a resposta tem que ser rápida, nós estamos chegando ao final. Justifica o vice-governador ter 40 policiais para a sua segurança? Mas veja bem, o vice-governador é uma figura... Eu não sei se esse número... Foi denunciado pela imprensa. 40 policiais. Eu não sei se esse número é efetivo.
Mas o vice-governador, ele não é um vice-governador qualquer, né? Ele é um vice-governador que ajudou muito no contexto, eu tive presente, ajudou muito no contexto político, de grupo, e eu costumo dizer, Val, embora a diferença de voto em Salvador tenha sido grande, de Jerônimo para a Semineto, mas quem tirou a diferença foi Geraldinho. E Geraldinho é uma figura proeminente. E a gente está falando de segurança de autoridade. Val, quando eu faço, e aí eu tive lá no lançamento da formação de turmas de segurança de autoridades. Quando eu tive lá, verifiquei bem. Quando o policial que está ali fazendo a segurança de um vice-governador, ele não só está fazendo a segurança do vice-governador, mas da instituição por ele representada. Então tem esse significado. Positivo. Roberto, eu quero agradecer a sua participação conosco. Você é uma pessoa de um conhecimento vasto na área de segurança pública e por isso é que nós nos sentimos satisfeitos com todas as suas respostas. E o espaço vai estar sempre aberto. Muito obrigado, querido. Valeu, meu amigo Val. Estou sempre à disposição para a gente discutir esses temas variados, mas especificamente segurança pública. É isso aí. Obrigado a você também que tem sempre nos prestigiado com a audiência. Fiquem todos com Deus e não se esqueçam jamais de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.